Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Daniel Ibre, um dos fundadores do fundo de Venture Capital Mindset Ventures. Daniel, eu queria saber como você convence as startups dos Estados Unidos e de Israel de que um fundo brasileiro vale a pena receber dinheiro de um fundo brasileiro. Boa pergunta, Ralf. Na verdade, o segredo está justamente na sua pergunta, que é o fundo brasileiro, né? Então, por incrível que pareça, para alguns de nós, e até para a gente, na expectativa inicial que a gente tinha, o Brasil vende muito bem lá fora. Principalmente Israel, né? Israel, como a gente falou no último bloco, é um mercado consumidor super pequeno, que precisa ir para um mercado consumidor grande para conseguir crescer, e o Brasil é um mercado mais do que provado de ponta para as tecnologias. E mesmo para o mercado americano, a gente tem exemplos que eu vou te contar depois de algumas empresas que estão focando em países emergentes ou países com algumas características socioeconômicas diferentes, que olham o Brasil também como plataforma de crescimento. Então, o nosso apelo para essas empresas internacionais é muito esse de poder realmente ajudar as empresas a montarem as suas operações aqui no Brasil. E como você chega até elas? A gente começou em 2016 com um apoio muito grande da Microsoft. A gente fez um acordo global de parceria com a Microsoft no começo. E a Microsoft tem programas de aceleração globais, né, incluindo Israel e Estados Unidos. E esses programas davam para a gente muito acesso, muitas empresas já pré-selecionadas. A gente teve uma interação muito legal com eles. Conforme a gente foi crescendo, ganhando presença local e consolidando a nossa marca e a nossa ajuda, as empresas começaram a procurar a gente. Então hoje as nossas fontes vêm muito via aceleradoras locais, né? Então Y Combinator, Techstars, 500 Startups, qualquer aceleradora que são dos Estados Unidos, que essas são americanas, aceleradoras israelenses também, então isso provê muita oportunidade. E hoje o que acontece muito, que acho que é até uma validação da relevância que a gente tem ganhado nesses mercados, são os outros fundos locais ou os empreendedores que começam a procurar a gente ativamente. Né? Então, o empreendedor que às vezes tem um amigo que está empreendendo e fala, olha, fala com aquele pessoal da Mindset que eles investiram aqui, estão me ajudando, são super legais, e aí o cara liga. E esse é a melhor oportunidade normalmente, porque é aquele cara que não é muito mainstream, é o cara que vem realmente buscando o valor que você está disposto a agregar. Então, pelo fato de você conversar com incubadoras, você investe no estágio bem inicial da startup? A gente começou no estágio bem inicial lá em 2016 e conforme a gente amadureceu, a gente acabou migrando um pouco para um estágio um pouco mais maduro, né? O que a gente no mercado fala Series A, mas são empresas que já têm algum faturamento, já têm algum contato com clientes, não são mais empresas de PowerPoint. E por que isso é importante? Tem, obviamente, a perspectiva do fundo, que é reduzir um pouco o risco-retorno daquela fase muito inicial da empresa, quando ainda tem que tirar a ideia do papel para virar um negócio. E tem também a questão da maturidade para os outros mercados. É muito difícil eu chegar e começar a vender Brasil e internacionalização para uma empresa que está no PowerPoint, não existe. Então, quanto mais a empresa está madura, mais noção ela tem dos planos futuros, mais fácil é a gente entrar na estratégia e conseguir entender exatamente onde que a gente ajuda, se Brasil está no roadmap ou não, em que prazo, como é que a gente contribui para a estratégia e o crescimento, assim por diante. Você falou que investiu em 40 empresas. Isso. Quais são as principais? Hoje são várias, graças a Deus. A gente tem um caso muito legal, vou pegar alguns casos dos Estados Unidos primeiro. Então a gente tem o caso da Brex, que você até publicou um pouco da história. 2 brasileiros, Silicon Valley, empreendendo um cartão de crédito corporativo, já são unicórnio, estão indo super bem. E é um caso muito legal até por todo aquele contexto da história. A gente tem uma startup também de São Francisco chamada PayJoy, que acabou de contratar, na semana passada começou um country manager brasileiro. Então, acho que a primeira empresa americana que realmente monta uma estrutura no Brasil do nosso portfólio. E está indo super bem aqui, é uma empresa muito legal que consegue travar o seu celular remotamente via software. E eles usam o celular como garantia da operação de crédito do próprio celular. Olha que interessante. Então você parcela o celular ou financia o celular e usa o celular como própria garantia da operação. Se a pessoa não paga a parcela, o celular bloqueia. Né? Simplificando é isso. Então é uma empresa que está indo muito bem. A gente tem outras empresas dos Estados Unidos também, dando alguns exemplos de Israel, que são mais claros. A gente tem uma empresa de cibersegurança chamada Cepio Systems, também está indo muito bem. Acabou de assinar um piloto com um banco bastante grande aqui no Brasil. Estão também montando a operação aqui, e é uma empresa que tem uma tecnologia de ponta realmente patenteada, é a única no mercado que faz isso. Estão fechando agora uma nova rodada de investimentos, é um time bastante sênior.
Tem uma outra empresa de agro, duas de agro, eu acho, de Israel, relevantes já no Brasil, uma chamada Taranis e uma chamada C3. A Taranis faz agricultura de precisão, com o uso de uma espécie de uma câmera que vai nos aviões de pulverização e consegue tirar foto das plantações e analisar se tem praga, alguma coisa assim, com sensores e tudo. E a C3, que usa uma tecnologia com drones e inteligência artificial para categorizar grandes plantações de citros. Né? Então, para plantação de laranja, por exemplo, no Brasil é super relevante, eles estão crescendo bastante aqui. Mais alguma? Não, são várias, mas Tá, as 40 e dessas acho que um quarto já está fazendo negócio no Brasil. Então 10 estão no Brasil tem já. bastante coisa no Brasil. Se não já. tem planos para investir no Brasil, para vir para o Brasil, você não investe? A gente investe do mesmo jeito. Então, acho que acima de tudo a gente é um fundo, a gente tem que dar retorno para o nosso investidor. Então, se é uma boa oportunidade, a gente entra. Mas é raro a startup querer a gente investir ou fazer parte de uma rodada se eles também não têm interesse em Brasil e América Latina. E o que você agrega a essa startup no Brasil? A primeira coisa que a gente acabou montando uma metodologia ao longo dos anos. Né? A gente percebeu que a parte mais importante quando uma empresa está vindo para cá são realmente os clientes. Então, às vezes a startup tem aquela euforia de crescer rápido, se desenvolver, e a pessoa quer vir para cá, montar uma empresa, contratar gente. A gente fala, calma, vamos primeiro ver se tem cliente, se tem apelo para um público comprador daquele tipo de tecnologia. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma imersão no mercado, a gente busca, e aí a vantagem da gente ter uma rede muito grande aqui de investidores e parceiros. Então a gente consegue uma penetração muito grande no mercado e analisa, faz aí um roadshow de normalmente uma semana com essas empresas para buscar potenciais clientes. Se a gente percebe que tem apetite, os clientes engajam, começam um piloto, etc., aí a gente vai definir qual que é a melhor estrutura. Tem empresa hoje, dessas que estão fazendo negócio, que vende um software de Israel e Estados Unidos para uma empresa brasileira, emite uma invoice, a empresa paga e está tudo certo. E às vezes essas pessoas contratam um brasileiro que está em São Francisco ou em Tel Aviv para dar um suporte em português lá. Tem outros casos que precisa de gente local. Então a empresa, é o caso da PayJoy, por exemplo. Então eles vão montar uma subsidiária aqui, aí tem toda a questão jurídica. Putz, como é que eu monto um CNPJ? Como é que eu faço a transferência da propriedade intelectual? Então isso a gente ajuda muito com a parte legal. Tem também escritórios parceiros. Depois vamos para a questão da contratação. No caso da PayJoy, porque é o mais recente de novo. Preciso contratar um country manager. Legal, a gente consegue não só divulgar a vaga, a gente tem alguns headhunters parceiros, a gente entrevista todos os candidatos também para buscar qual que é o melhor fit, pega a referência e tal. Então a gente tenta realmente botar a mão na massa para ajudar essa empresa que às vezes não sabe nada de Brasil, a não ser que tem praias bonitas, a começar a fazer negócio e contratar gente aqui. Tá legal. No próximo bloco a gente vai falar de uma das empresas na qual o Daniel investe, que é a Cepio System. Até lá.